Milionária se apaixona por um mendigo. Anos depois, ela descobre a verdade que a deixa sem chão. Era uma tarde comum na movimentada cidade de Montreux. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e rosa, enquanto Selena, sempre elegante em seu blazer de grife, cruzava as ruas movimentadas em direção ao seu carro. Seu rosto estava cansado após uma longa reunião com investidores, mas seu andar firme e olhar distante deixavam claro que, apesar da exaustão, nada parecia abalá-la. Seu motorista a esperava do outro lado da rua, em frente a um restaurante de fachada modesta. De repente, algo chamou sua atenção. No beco ao lado do restaurante, um homem encurvado estava sentado no chão, segurando uma velha caneca de metal enferrujada. Ele não pedia nada, não falava com ninguém, mas seus olhos, profundamente marcados pelo tempo e pela vida nas ruas, a seguiram por um breve momento. Havia algo de peculiar naquele olhar, algo que despertou curiosidade em Selena. Seus pés, por algum motivo que nem ela soube explicar, pararam de avançar. Ela sentiu um impulso de se aproximar. "Senhorita, precisa de ajuda?" perguntou o motorista, um homem de meia idade com uma postura sempre impecável, que estranhou a hesitação de Selena. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos continuavam presos ao homem no beco. Ele parecia imerso em pensamentos, alheio ao mundo ao redor, mas de uma forma que não parecia derrota, e sim introspecção. Selena deu um passo à frente e, antes que percebesse, estava caminhando em direção a ele. "O que te trouxe aqui?" disse Selena, suas palavras saindo mais rápido do que ela imaginava. O homem levantou o olhar, surpreso com a pergunta direta. Por um momento, não disse nada. Seus olhos eram escuros e misteriosos, mas havia algo neles, uma profundidade que sugeria muito mais do que a vida dura nas ruas. "A vida, eu acho", respondeu ele, com uma voz rouca, porém firme. "E o que te trouxe até mim?" A pergunta inesperada fez Selena arquear as sobrancelhas. Ela não esperava que um morador de rua fosse devolver a questão com tanta sutileza. Havia inteligência nas palavras dele, e isso a desarmou. "Talvez a curiosidade", disse Selena, cruzando os braços e inclinando a cabeça. "Qual é o seu nome?" "Darius", respondeu ele sem hesitar. Selena olhou em volta, como se estivesse avaliando o local, e então virou-se para Darius com um sorriso sutil nos lábios. "Está com fome, Darius?" perguntou, surpreendendo a si mesma com a gentileza na voz. Darius hesitou. Ele não estava acostumado com esse tipo de tratamento, especialmente de alguém claramente rico como ela. Mas por alguma razão, ele não a afastou nem recusou. "Um pouco, sim", admitiu. "Vamos comer algo, então." Selena virou-se e caminhou em direção ao restaurante. Darius a seguiu de longe, ainda incerto, mas algo naquela mulher fazia com que ele não quisesse ignorá-la. Ao entrarem no restaurante, o garçom, um jovem apressado e sem paciência, aproximou-se deles claramente desconfortável com a presença de Darius. "Podemos ajudar?" disse ele, com uma expressão confusa. "Uma mesa para 2, por favor", disse Selena com firmeza, sem se abalar. O garçom hesitou, mas ao perceber que estava diante de uma cliente claramente poderosa, cedeu sem questionar. Eles foram levados a uma mesa no canto. O ambiente simples contrastava com o luxo que Selena estava acostumada, mas ela parecia confortável, como se estivesse buscando um pouco de simplicidade naquele dia. Darius sentou-se em silêncio, suas mãos sujas e gastas, segurando o cardápio com cuidado, como se ele estivesse prestes a quebrá-lo. Ele olhava as opções, mas era evidente que não sabia o que pedir. "Escolha o que quiser", disse Selena, sorrindo de leve, percebendo o desconforto de Darius. Ele suspirou, colocando o cardápio de lado. "Não sei o que escolher. Acho que nunca estive em um lugar como esse antes", admitiu, olhando para o chão. Selena ergueu a mão, chamando o garçom novamente. "2 sopas da casa e água", disse ela, simplificando a situação. O garçom assentiu rapidamente, indo buscar os pedidos. Houve um breve silêncio entre eles. Selena observava Darius com curiosidade. Ele era claramente mais do que aparentava. Seus olhos, mesmo cansados, não mostravam desespero, e sim uma força silenciosa,
algo que a intrigava cada vez mais. Você não parece o tipo de pessoa que simplesmente acaba nas ruas, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Darius deu uma risada curta, sem humor. Ninguém começa a vida achando que vai parar nas ruas. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem. Selena ficou em silêncio, refletindo sobre o que ele disse. Ela sabia que as coisas nem sempre eram simples, mas havia algo na maneira como ele falava, como se estivesse se protegendo de algo mais profundo. A conversa continuou por mais alguns minutos, leve e sem grandes revelações, mas Selena sentia que, de alguma forma, aquele encontro mudaria sua vida. E ao olhar para Darius novamente, ela não tinha dúvidas de que ele também sentia o mesmo. Nos dias que se seguiram, Selena não conseguia tirar Darius da cabeça. Algo naquele encontro a havia tocado profundamente, e ela se via pensando nele com frequência. As palavras dele, a maneira como ele parecia tão resignado e ao mesmo tempo forte, despertavam sua curiosidade e a faziam questionar suas próprias convicções sobre a vida. Selena era uma mulher acostumada a controlar tudo ao seu redor, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se sem controle de seus próprios pensamentos. Ela voltou ao restaurante alguns dias depois, esperando encontrar Darius no mesmo lugar. E, para sua surpresa, ele estava lá. Sentado no mesmo beco, o olhar perdido em seus próprios pensamentos. Dessa vez, ela não hesitou. Aproximou-se com determinação. Darius, chamou ela, o nome dele soando de forma familiar agora. Ele ergueu o olhar, claramente surpreso ao vê-la de novo. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios, como se estivesse feliz em vê-la, mas sem querer demonstrar muito. Pensei que nunca mais fosse me ver, disse ele com um tom de brincadeira na voz. E eu pensei que talvez fosse apenas uma vez, respondeu Selena, inclinando-se levemente para a frente. Mas aqui estou eu. Darius riu baixinho, balançando a cabeça. E o que há atrás de volta, Selena? Acho que você tem lugares melhores para estar. Selena deu de ombros. Talvez eu tenha, mas talvez eu goste de estar onde estou agora. Os dois trocaram um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Selena se sentou ao lado dele no beco, sem se importar com a sujeira ou com os olhares curiosos de algumas pessoas que passavam por ali. Quero saber mais sobre você, Darius. As palavras de Selena soaram mais como um desafio do que uma curiosidade genuína. Darius abaixou o olhar por um momento pensativo. Ele sabia que havia algo diferente nela, algo que o fazia querer se abrir, mas ao mesmo tempo havia segredos que ele mantinha enterrados há tanto tempo que não sabia se conseguia revelar. Não há muito o que contar, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma sinceridade silenciosa. Sou apenas alguém que perdeu o rumo. Selena franziu o senho. Não acredito nisso. Ninguém é apenas um alguém. Todo mundo tem uma história, Darius, e eu quero ouvir a sua. E o que você ganha com isso? Ele perguntou, olhando diretamente para ela agora. Selena riu, mas seu riso era mais de desconforto do que de humor. Talvez eu esteja procurando algo para preencher um vazio que o dinheiro não consegue. E você? Darius a observou por um longo momento e então seu rosto se suavizou. Ele sabia que aquela mulher tinha mais camadas do que aparentava. Eu costumava ter uma vida, sabe? Um emprego, uma casa, uma família. Mas as coisas desmoronam, e antes que você perceba, está aqui, sentado em um beco, sem saber como tudo saiu de controle. Ele fez uma pausa, claramente lutando para não revelar mais do que o necessário. Não é uma história bonita, mas é a verdade. Selena ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Havia algo na maneira como ele falava que a fazia querer saber mais, querer entender mais profundamente o que havia acontecido com ele. E você? Perguntou Darius, mudando o foco da conversa. Como é ser você? Viver nesse mundo de riqueza e poder? Acha que é diferente? Selena foi pega de surpresa pela pergunta. Ela não costumava falar sobre si mesma, especialmente com pessoas que não faziam parte de seu círculo social. Não é tão glamuroso quanto parece. Ela suspirou. As pessoas acham que dinheiro compra felicidade, mas o que ele faz na verdade é comprar distrações.
Você fica tão ocupado tentando manter o controle de tudo que acaba esquecendo de viver. Darius sorriu com a resposta. Acho que temos mais em comum do que você imagina. O tempo passou rápido enquanto eles conversavam. Selena se viu perdida em um diálogo que parecia quase terapêutico, como se finalmente encontrasse alguém que a enxergava além da fachada de milionária intocável. Quando o sol começou a se pôr, ela percebeu que havia passado mais tempo do que o planejado. Eu preciso ir agora, disse ela levantando-se lentamente. Vai voltar? Perguntou Darius de maneira casual, mas com um leve toque de esperança na voz. Selena parou por um momento, olhando para ele, antes de responder. Sim, acho que sim. Enquanto caminhava de volta para seu carro, seu coração estava mais leve. Havia algo em Darius que a atraía, algo mais do que a simples curiosidade. Ele era um enigma que ela sentia necessidade de desvendar. E mal sabia ela que, naquele momento, sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca imaginara. Os dias se passaram, e Selena retornava ao beco com frequência. Cada vez que se encontrava com Darius, ela sentia que desvendava mais uma camada daquele homem misterioso. Eles conversavam por horas, sobre tudo e sobre nada, e enquanto o mundo ao redor parecia sempre apressado e barulhento, entre eles havia uma bolha de calma e introspecção. Selena não se importava com os olhares curiosos dos transeuntes. Para ela, Darius era um amigo, alguém que, de certa forma, entendia sua solidão melhor do que qualquer um de seu círculo luxuoso. Certo dia, depois de uma conversa mais longa do que o habitual, Selena tomou uma decisão. Eu tenho uma proposta para você, disse ela, enquanto Darius a observava atentamente. Uma proposta? Ele arqueou as sobrancelhas, curioso. Sim, eu quero que você deixe as ruas. Eu posso te ajudar a encontrar um lugar para ficar. Algo simples, mas que te permita recomeçar. Darius ficou em silêncio, processando o que havia acabado de ouvir. Ele olhou para o chão, o semblante pensativo, claramente lutando com a ideia. Ele sempre valorizou sua independência, mesmo vivendo nas ruas, mas havia algo tentador naquela oferta. O silêncio entre eles se prolongou. Por que faria isso por mim? Ele perguntou, sem erguer o olhar. Selena o encarou com seriedade, sem hesitar. Porque eu vejo potencial em você, e acho que todos merecem uma segunda chance. Darius soltou uma risada curta, um misto de incredulidade e ceticismo. Não sou um projeto de caridade, Selena. Eu sei disso, respondeu ela rapidamente. E essa não é minha intenção. Eu só sinto que há muito mais em você do que essa vida nas ruas. Ele a olhou por um longo momento, avaliando suas palavras. Por fim, suspirou e balançou a cabeça. Está bem, eu aceito. Selena sorriu aliviada por ele ter aceitado sua proposta. No dia seguinte, ela fez alguns arranjos e encontrou um apartamento modesto, mas limpo, em um bairro não muito distante. Quando Darius entrou pela primeira vez, ele parecia desconfortável. Era um espaço pequeno, mas com tudo que ele precisava. Uma cama, uma cozinha simples, um banheiro. Selena o observava de perto, notando a tensão em seus ombros enquanto ele explorava o lugar. Faz tempo que não tenho algo assim, disse ele com um tom melancólico, passando os dedos pela borda da mesa da cozinha. É um começo, respondeu Selena, sorrindo de leve. Darius assentiu, mas havia algo em seu olhar que sugeria que ele estava se segurando. Selena percebeu, mas decidiu não pressioná-lo. Ela sabia que, com o tempo, ele se abriria mais. Agora você tem um lugar para chamar de lar, disse ela suavemente, quebrando o silêncio. Lar. Darius repetiu a palavra como se fosse um conceito distante. Selena o deixou ali, para se adaptar ao novo ambiente. Mas nos dias que seguiram, ela continuava visitando, ajudando-o com pequenas coisas, trazendo livros e até alguns itens para decorar o apartamento. Cada vez que voltava, Darius parecia mais à vontade, e aos poucos ele começou a compartilhar mais de sua história. Certa noite, enquanto estavam sentados no pequeno sofá, Darius contou uma parte importante de seu passado que Selena ainda não conhecia. Eu nem sempre vivi assim, disse ele com um suspiro profundo.
Tinha uma vida antes, uma vida que perdi. O que aconteceu? Perguntou Selena, inclinando-se para a frente, ansiosa para ouvir. Darius olhou para as mãos, visivelmente desconfortável com a memória. Eu tinha uma família, uma esposa, mas as coisas desmoronaram. Tomei decisões erradas, perdi tudo, e aqui estou eu. Selena permaneceu em silêncio, respeitando o espaço dele. Ela sabia que esse era um assunto delicado e não queria forçá-lo a dizer mais do que estava preparado. E você? Darius perguntou de repente, mudando o foco. Como alguém como você acaba tão... sozinha? A pergunta pegou Selena de surpresa. Ela não estava acostumada a falar de seus sentimentos, especialmente com alguém que não fazia parte do seu mundo. Mas algo em Darius a fazia querer ser honesta. Eu construí uma parede ao meu redor. Achei que o sucesso, o dinheiro, seria suficiente para me proteger. Mas no final, o que sobrou foi apenas solidão. Ela pausou, olhando para ele com um sorriso triste. Acho que somos mais parecidos do que pensamos. Darius a observou por um momento, seus olhos escurecendo com uma compreensão silenciosa. Havia algo naquele silêncio compartilhado, naquela conexão não verbal, que fazia com que ambos se sentissem menos sozinhos, mesmo que por um breve momento. Eles ficaram ali, sentados em silêncio por um tempo, a presença um do outro sendo o suficiente para preencher o vazio que ambos carregavam. Enquanto a noite avançava e o silêncio continuava confortável, algo dentro de Selena mudou. Ela sabia que Darius não era apenas alguém que ela havia ajudado a sair das ruas. Ele era alguém que estava começando a ter um significado muito maior em sua vida. O relacionamento entre Selena e Darius crescia de maneira inesperada. Cada visita ao pequeno apartamento parecia estreitar o laço entre os dois, e Selena, pela primeira vez em muito tempo, se sentia emocionalmente conectada a alguém. Darius, sempre enigmático, começava a se abrir mais, mas ainda havia algo nele que Selena não conseguia entender completamente. Às vezes, ele ficava distante, perdido em pensamentos, e desaparecia por algumas horas, sem dar muitas explicações. Certo dia, enquanto eles caminhavam por um parque tranquilo, Selena não pôde deixar de perguntar: "Onde você vai quando some por algumas horas, Darius?" Ele olhou para ela, visivelmente desconcertado pela pergunta direta. Sua expressão endureceu por um breve momento, mas logo voltou ao normal, com um sorriso que não alcançou seus olhos. "Preciso de tempo para mim às vezes, Selena. Há coisas do meu passado que ainda me assombram. Acho que você entende, não é?" Selena franziu o senho, insatisfeita com a resposta vaga. Ela sabia que todos carregavam seus demônios, mas algo no comportamento de Darius estava começando a parecer fora do comum. Ele nunca dava detalhes, nunca se explicava completamente, e isso começava a plantar uma semente de desconfiança em seu coração. "Sim, eu entendo", disse ela, tentando parecer despreocupada, mas por dentro sentia uma inquietação que não podia ignorar. Os dias se passaram, e o padrão de comportamento de Darius continuava o mesmo. Selena tentava se convencer de que ele só precisava de tempo, mas os desaparecimentos frequentes e as explicações vagas começavam a incomodá-la mais do que ela admitia. Em um momento de dúvida, ela decidiu conversar com sua amiga de longa data, Camille, uma mulher espirituosa e honesta que sempre dizia o que pensava sem rodeios. "O que acha disso tudo, Camille?" perguntou Selena enquanto tomavam café em um luxuoso café no centro da cidade. "Darius desaparece por horas, às vezes dias, e nunca me dá uma explicação clara." Camille, uma mulher de olhos afiados e sempre atenta aos detalhes, olhou para Selena com uma expressão séria. "Selena, eu sei que você se importa com ele, mas isso não soa bem. Você conhece o passado dele? Sabe se ele realmente é quem diz ser?" Selena hesitou. Ela sabia que não conhecia Darius tão bem quanto gostaria. Havia partes do passado dele que permaneciam envoltas em mistério, e por mais que confiasse nele, aquela desconfiança crescente era inegável. "Não sei tudo, mas ele tem sido honesto comigo, até onde posso ver", respondeu Selena, tentando defender Darius, mas sua própria insegurança era evidente.
Camille soltou um suspiro e balançou a cabeça. Só tome cuidado, Selena. Nem todo mundo é o que parece. Às vezes, as pessoas podem usar nossas fraquezas contra nós. As palavras de Camille ecoaram na mente de Selena durante dias. Ela sabia que estava envolvida emocionalmente com Darius, mas também sabia que não podia ignorar os sinais. Decidida a descobrir a verdade, Selena tomou uma atitude que jamais pensou que tomaria. Ela contratou um investigador particular, alguém que pudesse seguir Darius discretamente e lhe dar respostas concretas. O investigador, um homem discreto e experiente chamado Jules, prometeu ser rápido e eficiente. Não vou incomodar, senhorita Montreux. Farei meu trabalho e voltarei com respostas em breve, disse ele em um tom profissional. Selena se sentiu culpada por tomar essa decisão. Nunca havia precisado chegar a esse ponto com ninguém antes, mas a incerteza em relação a Darius estava corroendo sua paz de espírito. Enquanto aguardava as respostas de Jules, continuou a ver Darius. Mas a cada encontro a desconfiança se infiltrava mais fundo em sua mente. Uma noite, enquanto estavam no apartamento de Darius, ele a surpreendeu com uma pergunta inesperada. "Você confia em mim, Selena?" perguntou ele, olhando diretamente em seus olhos. Selena congelou por um momento, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que aquela pergunta havia provocado. "Claro que confio", mentiu ela, forçando um sorriso. Darius a observou com atenção, como se estivesse tentando decifrá-la. O silêncio entre eles se alongou, e pela primeira vez, desde que se conheceram, houve uma tensão palpável no ar. "Espero que sim", disse ele finalmente, com uma expressão indecifrável. Quando Selena deixou o apartamento naquela noite, seu coração estava pesado. Ela sabia que as coisas estavam mudando entre eles, mas não sabia ao certo para que direção. E apesar de querer desesperadamente confiar em Darius, as dúvidas continuavam a rondar sua mente, como sombras que não podiam ser afastadas. Alguns dias depois, Jules, o investigador, voltou com as primeiras informações. Selena o recebeu em seu escritório particular, e o ambiente era tenso. Ela sabia que aquelas respostas poderiam mudar tudo, mas também sabia que não poderia continuar vivendo com aquela incerteza. "O que descobriu?" perguntou ela com a voz tensa, enquanto Jules se sentava diante dela, com uma pasta de documentos em mãos. Jules hesitou por um breve momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Ele tem outra vida, senhorita Montreux." A frase foi direta e devastadora. Darius frequenta uma casa em um bairro tranquilo da cidade, onde vive uma mulher chamada Valéria. Com 2 filhos pequenos, as palavras dele soaram como um golpe no peito de Selena. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. As peças começaram a se encaixar em sua mente. Todos os desaparecimentos, as explicações vagas, o comportamento distante, tudo fazia sentido agora. "Ele tem uma família?" perguntou Selena, sua voz fraca, como se estivesse falando consigo mesma. "Assim, e parece que ela sabe quem você é. Eles estão usando você, senhorita Montreux." Selena fechou os olhos por um momento, tentando controlar a avalanche de emoções que tomava conta de seu corpo. A traição, a dor, a humilhação. Ela confiara em Darius, investira nele. E agora toda a verdade estava diante de seus olhos, crua e devastadora. E naquele momento, Selena soube que não poderia deixar as coisas como estavam. O choque da revelação ainda ecoava na mente de Selena, mas sua dor foi rapidamente substituída por uma determinação fria. A mulher que passou a vida inteira no controle de seus negócios e decisões não poderia ser a mesma que se deixaria ser enganada de forma tão cruel. Ela sabia que precisava enfrentar Darius e sabia também que o confronto não seria fácil. Passou a noite em claro, ensaiando mentalmente como tudo aconteceria, enquanto seu coração estava dividido entre a decepção e o desejo de entender o porquê de tudo aquilo. No dia seguinte, ao amanhecer, Selena dirigiu-se ao apartamento de Darius sem avisar. As ruas ainda estavam silenciosas, e o frio da manhã fazia o ar parecer mais denso, refletindo a atmosfera carregada de suas emoções. Quando bateu à porta, Darius a recebeu com um sorriso suave,
mas logo percebeu que algo estava diferente. Selena não tentou esconder sua expressão séria, seus olhos fixos nos dele, desafiando-o a manter a mentira. "Precisamos conversar", disse Selena, a voz firme. Darius hesitou, dando um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Fechou a porta atrás dela, o clima no pequeno apartamento se tornando sufocante. "O que está acontecendo?", perguntou ele, tentando soar casual, mas havia uma tensão clara em sua voz. Selena o encarou, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem em seu peito. "Eu sei sobre Valéria. Sei sobre os filhos. Sei que você tem uma família que escondeu de mim esse tempo todo." As palavras saíram duras, quase como um veneno que ela precisava expulsar. Darius congelou por um momento, a cor sumindo de seu rosto. Ele tentou encontrar as palavras certas, mas a verdade o atingiu com uma força que ele não estava preparado para enfrentar. "Selena, começou ele, mas foi interrompido por ela. Não me venha com desculpas agora. Eu acreditei em você, Darius. Eu confiei em você." A voz dela tremia, suas emoções à flor da pele. "Eu te tirei das ruas. Te dei uma chance de recomeçar e tudo isso era uma farsa." O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Darius, agora sem lugar para esconder suas mentiras, abaixou a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar ferido de Selena. "Não era uma farsa", disse ele finalmente em um sussurro. "Não era? Então me explique", gritou Selena, dando um passo à frente, desafiando-o. "Me explique como pode me enganar por tanto tempo enquanto levava o dinheiro que eu te dava para sustentar outra mulher. Como pode me fazer acreditar que você estava tentando recomeçar?" Darius respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos, visivelmente nervoso. Ele sabia que a verdade não poderia mais ser evitada. "Valéria é minha esposa", admitiu ele, a voz baixa e cheia de culpa. "E sim, temos 2 filhos. Eu nunca planejei que isso fosse tão longe, Selena. Quando você apareceu na minha vida, eu estava no fundo do poço. Não sabia o que fazer e aceitei sua ajuda porque eu estava desesperado." Selena o olhou com uma mistura de raiva e incredulidade. "Desesperado?", ela riu sem humor. "Você estava desesperado o suficiente para usar o dinheiro que eu te dava para sua família, mas não para me contar a verdade?" "Eu não podia te contar", disse Darius, os olhos finalmente encontrando os dela, cheios de uma tristeza genuína. "Eu não queria te perder. E com o tempo, eu me apaixonei por você, Selena. Isso nunca fez parte do plano." Selena ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Parte dela queria acreditar, mas a outra parte, a parte racional, sabia que ele havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. "Apaixonado?", ela balançou a cabeça incrédula. "Como você pode amar alguém enquanto mantém uma vida inteira em segredo? Não faz sentido, Darius. Isso é crueldade." Ele se aproximou, mas ela deu um passo para trás, levantando a mão para impedi-lo de chegar mais perto. "Não me toque", disse ela, sua voz fria. "Eu não sei mais quem você é." Darius parou, seus ombros caindo sob o peso da culpa. Ele sabia que havia perdido Selena e que nenhuma desculpa poderia reparar o dano que causou. "Você tem razão", admitiu ele, a voz quebrada. "Eu cometi erros terríveis. Eu estava confuso, preso em uma vida que não conseguia controlar. Mas meus sentimentos por você são reais, Selena. Mesmo que tudo tenha começado errado, eu realmente te amei." Selena olhou para ele, seus olhos marejados de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. A raiva que sentia não apagava o que havia sentido por ele, mas a traição era profunda demais para ser ignorada. "Não importa mais", disse ela, sua voz suave, mas firme. "Você me enganou e eu nunca vou conseguir esquecer isso." Darius tentou falar, mas as palavras falharam. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse naquele momento seria em vão. "Adeus, Darius", disse Selena, virando-se e caminhando em direção à porta. Seu coração estava pesado, mas ela sabia que essa era a única decisão que poderia tomar. Ao sair do apartamento, Selena sentiu o ar frio da manhã bater em seu rosto, como um choque de realidade. Ela não podia acreditar no que havia acabado de acontecer,
mas sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Darius ficou parado, observando a porta se fechar atrás dela, com o peso da verdade finalmente caindo sobre ele. Ele havia perdido Selena, e agora estava mais sozinho do que nunca. Selena deixou o prédio com passos rápidos e determinados, mas seu coração estava em pedaços. O confronto com Darius havia sido devastador, e mesmo agora, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, sentia-se traída e enganada de uma maneira que jamais pensou ser possível. Ela havia confiado nele, se aberto para ele como nunca havia feito com ninguém, e ele havia usado cada momento para manipulá-la e sustentar sua outra vida. Ela sabia que não poderia voltar atrás. Agora, o que restava era lidar com as consequências de suas próprias escolhas e tentar entender como havia se deixado enganar de forma tão completa. O caminho até sua mansão parecia mais longo e solitário do que nunca. Quando chegou em casa, Selena se trancou em seu quarto, o lugar que sempre fora seu refúgio. Sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos, sentindo-se vulnerável como uma menina perdida. Ela tentava segurar as lágrimas, mas não conseguia conter a dor que finalmente transbordava. Enquanto chorava silenciosamente, seu telefone vibrou ao lado da cama. Era Camille. "Selena, está tudo bem?" perguntou Camille assim que Selena atendeu, sua voz carregada de preocupação. Selena respirou fundo, tentando manter a voz estável. "Não, Camille. Não está nada bem. O que aconteceu? Você descobriu algo?" insistiu Camille, agora com um tom mais sério. "Ele me traiu, Camille. Darius tem uma família, uma mulher, 2 filhos. Ele estava usando o dinheiro que eu dava para sustentar essa outra vida, enquanto me fazia acreditar que estávamos construindo algo juntos." Camille ficou em silêncio por alguns segundos. Ela sabia que nada que dissesse agora amenizaria a dor de Selena, mas também sabia que precisava estar lá para sua amiga. "Eu sinto muito, Selena", disse Camille, com a voz suavizando. "Mas escuta, você não pode deixar isso te destruir. Você é mais forte que isso. Esse homem te enganou, sim, mas ele não pode tirar sua dignidade ou te fazer questionar seu valor." Selena suspirou, olhando para o teto enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. "Eu só não entendo, Camille, como eu pude ser tão cega. Porque você quis acreditar que era real. E isso não é fraqueza, é humanidade." Camille fez uma pausa e então continuou com mais firmeza. "Agora, o que você vai fazer?" Selena não respondeu de imediato. Ela ainda não sabia o que faria. Parte dela queria desaparecer, se esconder de tudo e todos. Outra parte, no entanto, sentia uma raiva crescente, uma necessidade de justiça. "Eu vou seguir em frente", disse Selena finalmente, limpando o rosto com a mão. "Mas não vou deixar ele sair impune disso." "Isso é o que eu queria ouvir", disse Camille, com um tom de encorajamento. "Mas lembra-se de não agir com pressa. Planeje bem o que for fazer. Ele te feriu, mas você ainda está no controle da sua vida. Não deixe ele tirar isso de você." Selena agradeceu e desligou. As palavras de Camille ressoavam em sua mente. Ela sabia que não poderia deixar Darius e Valéria continuarem com aquela farsa. Eles a haviam usado, manipulado seus sentimentos e, por mais que quisesse esquecer tudo, não conseguiria até que alguma justiça fosse feita. Nos dias seguintes, Selena começou a agir. De maneira silenciosa, contatou Jules, o investigador, pedindo mais informações sobre Valéria e a vida que Darius levava com ela. Cada nova revelação era mais chocante do que a anterior. Valéria sabia de tudo. Ela estava ciente de cada passo de Darius, cada mentira que ele contava para Selena. E pior ainda, incentivava tudo. Eles formavam um casal conivente, aproveitando-se da generosidade de Selena para sustentar o conforto que não podiam alcançar sozinhos. "Eles estão envolvidos até o pescoço nisso", disse Jules, entregando um dossiê completo sobre as atividades de Darius e Valéria. "Mas há algo mais." Ele hesitou, como se o próximo pedaço de informação fosse particularmente delicado. Selena ergueu os olhos, já cansada de surpresas. "O quê?"
Fale logo. Darius. Ele também está envolvido em alguns esquemas financeiros sujos. Ele usava seu dinheiro, mas não era só para a família. Ele estava lavando parte dele em negócios ilegais. Selena sentiu o estômago revirar. A traição era ainda maior do que ela havia imaginado. Não era apenas emocional, mas também financeira. Ele a envolvera em algo muito mais sombrio do que uma simples farsa amorosa. O choque dessa nova revelação se transformou em fúria. Quero que você reúna todas as provas necessárias, Jules. Quero desmascará-los publicamente. Jules assentiu, sabendo que Selena estava determinada. Ele viu em seus olhos que não havia mais espaço para misericórdia. O que Darius e Valéria haviam feito não era apenas uma traição pessoal. Era um golpe deliberado contra sua dignidade e confiança. Enquanto isso, Selena manteve sua rotina normal, sem dar indícios de que estava prestes a agir. Ela encontrou Darius algumas vezes, mas manteve distância emocional, enquanto silenciosamente preparava seu movimento final. Ele parecia desconfiado, mas Selena, com toda a sua experiência em manipular situações empresariais, manteve a fachada intacta. Ela sabia que o momento certo chegaria, e quando isso acontecesse, a verdade seria exposta. Numa noite tranquila, em meio a uma festa beneficente que Selena organizou, onde várias pessoas influentes e da alta sociedade estavam presentes, o palco foi finalmente montado. Darius havia sido convidado, e ele, talvez acreditando que tudo estava sob controle, compareceu como se nada estivesse errado. Enquanto os convidados desfrutavam do ambiente elegante, Selena subiu ao palco para fazer um discurso de agradecimento. Ela parecia serena, mas seus olhos brilhavam com uma determinação implacável. Esta noite é especial para mim, começou ela, a voz ecoando pelo salão. Não só porque estamos aqui para ajudar uma causa nobre, mas também porque esta noite será o momento de revelar a verdade. Os olhares dos convidados se voltaram para ela, curiosos e confusos. Darius, parado ao fundo, franziu o senho, sentindo o ar mudar. Selena então sorriu levemente, um sorriso frio, e continuou. A verdade sobre um homem que fingiu ser outra pessoa. Um homem que eu ajudei, confiei e amei. E que durante todo esse tempo estava me usando para sustentar sua verdadeira vida. O salão inteiro parou, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. As palavras de Selena ressoavam como um trovão, ecoando nas mentes dos convidados que até então estavam despreocupados e distraídos com a festa beneficente. Darius, parado no fundo, congelou. Cada fibra de seu ser se retesou, e sua mente começou a correr em direção a uma saída. Qualquer uma que o tirasse daquela armadilha que agora se fechava ao seu redor. Selena continuou no palco. Sua postura era calma, mas os olhos brilhavam com uma fúria contida e fria, o tipo de raiva que vem da dor mais profunda. Este homem, Darius, disse ela, olhando diretamente para ele, desmascarando-o diante de todos, foi alguém a quem estendi a mão, acreditando que estava ajudando alguém a se reerguer. Mas, na verdade, ele estava levando uma vida dupla, enquanto usava minha confiança e meu dinheiro para sustentar sua verdadeira família, uma esposa e filhos, que ele manteve em segredo de mim o tempo todo. Os murmúrios começaram a se espalhar como fogo pelo salão. Todos os olhares se voltaram para Darius, que pela primeira vez desde que tudo começou, parecia não ter uma saída. A fachada de autoconfiança que ele havia mantido por tanto tempo começou a desmoronar. Ele sentiu os olhares furiosos, inquisidores e até chocados que o cercavam. Selena deu um passo à frente no palco, a voz firme e controlada, enquanto revelava mais. Não só ele me traiu emocionalmente, mas também envolveu meu nome e meu dinheiro em esquemas ilegais. Ele lavava dinheiro através de negócios sujos, usando a generosidade que eu, de boa fé, oferecia a ele. Darius finalmente tentou reagir, movendo-se para a frente da sala, como se suas palavras pudessem mudar o rumo das coisas. Isso não é verdade, Selena, gritou ele com desespero na voz. Você não está entendendo. Eu só estava tentando sobreviver. Não era para ser assim. Não era para ser assim? Selena repetiu com uma risada amarga.
Então como deveria ser, Darius? Você teria me enganado até quando? Até me destruir completamente? Ou você planejava algo ainda pior? Darius parou, incapaz de responder. Ele sabia que cada palavra sua era inútil agora. Selena tinha provas, tinha exposto tudo de forma pública e irrefutável. Ele estava acabado. Camille, que havia chegado à festa pouco antes do discurso, aproximou-se de Selena e sussurrou ao ouvido dela. Ele está acabado, Selena. Você conseguiu. Selena assentiu levemente, mas dentro de si o turbilhão de emoções ainda era forte. Por mais que houvesse um senso de justiça em expor Darius, a dor da traição ainda pesava em seu coração. Ela nunca imaginou que algo tão profundo e íntimo pudesse ser tão destruído por mentiras. Para todos que estão aqui hoje, continuou Selena, agora falando para a multidão com um tom mais calmo. Esta não é uma noite de tristeza, mas de verdade. Que isso sirva de lição sobre o que a confiança mal colocada pode fazer. E para aqueles que já passaram por algo parecido, saibam que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será o primeiro passo para a libertação. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram ensurdecedores. Muitos dos presentes tinham admiração por Selena e sua coragem de expor uma situação tão pessoal de forma tão pública. Darius, por outro lado, recuou, quase que automaticamente. Ele sabia que não tinha mais lugar ali, não havia justificativa que o salvasse da verdade que o esmagava naquele momento. De repente, no meio da multidão, uma mulher apareceu, Valéria. Ela estava ali o tempo todo, escondida nas sombras, observando tudo. Seu rosto estava pálido, mas havia um brilho de raiva e frustração em seus olhos. Ela avançou em direção a Darius, sua postura rígida e seu olhar fulminante. Darius! Gritou Valéria, chamando a atenção de todos ao seu redor. O que você fez? Darius olhou para ela, seus olhos arregalados. Ele não esperava que Valéria viesse, e muito menos que se revelasse diante de todos. Valéria, por favor, começou ele, mas foi interrompido. Você estragou tudo, gritou ela, a voz dela carregada de fúria e desespero. Nós tínhamos um plano, e agora você destruiu tudo com sua fraqueza. Você realmente achou que se apaixonar por essa mulher resolveria algo? Agora estamos ambos arruinados. O salão ficou em silêncio novamente. As palavras de Valéria eram uma confissão pública do esquema de ambos, e todos ali puderam ver o quão profunda era a traição. Selena observava a cena com uma calma exterior, mas por dentro, o desdém por ambos crescia. Valéria, que antes parecia uma figura distante na história, agora se revelava tão culpada quanto Darius. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, disse Selena em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros. Valéria olhou para Selena com ódio nos olhos, mas sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. O plano havia falhado. A vida de luxo que eles tentavam sustentar com mentiras e manipulações estava desmoronando diante de todos. Nós vamos embora daqui, disse Valéria a Darius, puxando-o pelo braço. Não há mais nada para nós aqui. Darius, ainda em choque, permitiu-se ser arrastado por Valéria sem dizer mais uma palavra. Ele sabia que estava derrotado, mas a maior derrota era saber que, no fundo, havia perdido a única coisa que realmente importava, o amor genuíno de Selena. Quando os dois desapareceram pelas portas do salão, Selena respirou fundo. Aquele era o fim de uma fase dolorosa de sua vida, mas ela sabia que, de agora em diante, sua trajetória seria outra. A confiança destruída não poderia ser facilmente recuperada, mas ela havia encontrado uma nova força em si mesma. Camille aproximou-se mais uma vez, colocando a mão no ombro de Selena. Você fez o que precisava ser feito. Agora pode seguir em frente, de verdade. Selena olhou para sua amiga e assentiu, com um leve sorriso nos lábios. Sim, agora posso seguir em frente. E enquanto o murmúrio da festa voltava a preencher o salão, Selena sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o peso que carregava havia sido deixado para trás. Ela havia perdido muito, mas também havia recuperado algo muito mais valioso: sua paz. Os dias após a exposição pública de Darius e Valéria foram intensos para Selena. A mídia local rapidamente pegou a história,
transformando o escândalo em uma manchete nacional. Por mais que ela tivesse desmascarado o golpe, a atenção constante sobre sua vida pessoal a esgotava. No entanto, ao contrário do que esperava, Selena não se sentia derrotada. Havia um alívio em saber que a verdade estava exposta e que, finalmente, ela poderia seguir em frente. Sentada em sua sala, rodeada pelo luxo de sua mansão, Selena refletia sobre como tudo havia mudado tão rapidamente. A traição de Darius ainda doía, mas agora era uma ferida que ela sabia que poderia superar. As últimas semanas tinham sido um turbilhão emocional, e tudo o que ela queria agora era paz. Selena, chamou Camille, entrando na sala com uma expressão preocupada. Precisamos conversar. Algo inesperado aconteceu. Selena levantou o olhar, intrigada. Camille nunca parecia abalada, então sua postura agora indicava que algo sério estava prestes a ser revelado. O que foi agora? Perguntou Selena, tentando manter a calma. Camille se aproximou, segurando um envelope pardo em suas mãos. Ela o colocou na mesa diante de Selena. Eu recebi isso hoje de manhã e acho que você precisa ver. Selena pegou o envelope, sentindo um leve frio na barriga. Abriu-o com cuidado e puxou o conteúdo. Uma série de documentos e uma carta escrita à mão. Ao ler o início, seus olhos se arregalaram. Era uma carta de Valéria. Selena, eu sei que você provavelmente nunca vai querer ouvir meu nome novamente, mas por favor, leia o que eu tenho a dizer. O que aconteceu foi horrível, e eu não espero que você me perdoe, mas existe algo que você precisa saber sobre Darius, algo que eu nunca te contei, e que nem ele sabe que estou revelando agora. Darius, ele realmente te amava. Selena parou de ler por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Te amava? Era difícil acreditar depois de tudo o que ele havia feito, mas continuou a leitura, determinada a descobrir a verdade completa. Quando ele começou a se aproximar de você, era sim uma jogada minha. Eu fui quem o incentivou a aceitar sua ajuda, a se infiltrar na sua vida para conseguirmos sobreviver. Mas o que eu não esperava é que no meio disso, ele fosse se apaixonar por você de verdade. Ele lutou contra isso, tentou manter o plano inicial, mas com o tempo, eu comecei a perceber que algo nele estava mudando. Ele começou a falar de você de uma maneira diferente, com admiração, com carinho. Darius sempre foi um homem prático, mas você o fez sentir algo que ele nunca tinha sentido antes. Selena parou de ler mais uma vez, sentindo seu coração acelerar. Ela não sabia o que pensar. As palavras de Valéria pareciam sinceras, mas poderiam muito bem ser mais uma tentativa de manipulação. Mesmo assim, algo dentro dela a fez continuar. Eu percebi, e por isso comecei a pressioná-lo. Não queria perder o controle da situação, e ele estava se afastando de mim e das crianças. Ele estava confuso, dividido entre o que tínhamos e o que ele queria com você. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele acabaria te contando a verdade. Então fiz o que pude para mantê-lo comigo, para manter nosso plano funcionando. Mas, Selena, você precisa saber que Darius não era só o homem que te traiu. Ele se perdeu no meio de tudo, mas em algum lugar durante esse tempo, ele encontrou em você algo que nunca encontrou em ninguém. E antes que tudo desmoronasse, ele me disse que planejava te contar tudo, mas não sabia como. Ele achava que você nunca o perdoaria, e talvez ele estivesse certo. Ao terminar de ler, Selena se recostou na cadeira, atônita. As palavras de Valéria ecoavam em sua mente, deixando-a ainda mais confusa. Darius realmente havia se apaixonado por ela? E se isso fosse verdade, o que mudaria? Camille, vendo a expressão de Selena, se aproximou mais uma vez. O que diz? Perguntou curiosa. Selena entregou a carta a Camille, que a leu rapidamente. Quando terminou, olhou para Selena com um misto de surpresa e empatia. Você acha que é verdade? Perguntou Camille. Selena balançou a cabeça lentamente. Eu não sei. Parte de mim quer acreditar, mas outra parte... Como posso acreditar depois de tudo?
Camille suspirou, colocando a carta de lado. Eu entendo, mas, seja como for, você já deu o primeiro passo. Expôs a verdade e se protegeu. Agora, talvez, o próximo passo seja deixar isso para trás, de vez. Selena ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de sua amiga. Talvez Camille estivesse certa. Talvez fosse hora de seguir em frente, mas as palavras de Valéria, de alguma forma, a afetaram. Se Darius realmente havia se apaixonado por ela, como isso mudaria a forma como ela via o que aconteceu? A traição ainda era real, mas os sentimentos que ele tinha por ela poderiam ter sido verdadeiros. Dias se passaram e Selena tentava seguir em frente, ignorando as dúvidas que agora surgiam em sua mente. No entanto, certo dia, quando menos esperava, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Selena, precisamos conversar. Por favor, me encontre. Darius. Ela ficou paralisada por alguns minutos, encarando a tela do celular. Seu primeiro instinto foi ignorar, deletar a mensagem e seguir sua vida. Mas, contra todas as expectativas, algo dentro dela a fez hesitar. Talvez para finalmente enterrar de vez aquele capítulo doloroso, ela precisasse ouvir o que ele tinha a dizer. Selena se arrumou e, com uma mistura de nervosismo e cautela, dirigiu-se ao lugar indicado na mensagem. Um café discreto, longe dos olhares da mídia. Quando chegou, Darius já estava lá, sentado em uma mesa no canto, visivelmente mais abatido e sem o ar confiante de antes. Ele a olhou assim que entrou, e seus olhos demonstravam uma mistura de arrependimento e tristeza. Selena se aproximou lentamente e sentou-se diante dele. O silêncio entre eles era pesado e carregado de emoções não ditas. Obrigado por vir, disse Darius a voz rouca, como se estivesse carregando o peso do mundo. Selena o encarou por um momento antes de responder. Eu só vim porque preciso de respostas e quero ouvir a verdade. Nada mais. Darius assentiu lentamente, respirando fundo. Eu entendo. Você merece isso. E eu vou te contar tudo. Selena manteve os olhos fixos em Darius, tentando decifrar cada expressão, cada nuance de suas palavras. A tensão no ar entre eles era quase palpável. O som abafado das conversas no café parecia distante, como se o mundo exterior tivesse sido silenciado. Darius, com o semblante abatido, parecia estar buscando as palavras certas para começar. Selena não queria mais esperar. Fale, Darius, disse ela, com uma frieza que mascarava a turbulência emocional dentro de si. Diga-me o que você tem a dizer. Não estou aqui para joguinhos. Darius passou as mãos pelo rosto, claramente exausto. Sua postura não era mais a do homem confiante que ela conhecera, mas sim de alguém que havia sido esmagado pelo peso de suas escolhas. Eu nunca quis que isso fosse tão longe, Selena. Nunca. Quando nos conhecemos, eu estava em um buraco tão profundo que parecia não haver saída. Valéria e eu estávamos afundados em dívidas, sem saber o que fazer. Ela me pressionava e eu cedi. Quando você apareceu, eu vi uma oportunidade. Ele hesitou, a vergonha evidente em seus olhos. Mas as coisas mudaram. Você mudou tudo. Selena apertou os lábios, tentando controlar a onda de emoções que subia dentro dela. Ela queria interrompê-lo, queria gritar, mas sabia que precisava ouvir até o fim. Eu me apaixonei por você, Selena. As palavras saíram como um sussurro, mas foram ditas com uma sinceridade que a surpreendeu. E isso complicou tudo. Eu não sabia como continuar com o plano de Valéria, sabendo que meus sentimentos por você eram reais. Selena o encarou, os olhos fixos nos dele, buscando qualquer sinal de mentira. Mas o que ela viu foi um homem destruído por suas próprias ações. Então, por que não me contou a verdade? Perguntou ela com a voz trêmula de raiva contida. Por que me deixou acreditar que você era outra pessoa? Darius balançou a cabeça, a dor em sua expressão clara. Eu tentei, Selena, várias vezes. Mas cada vez que eu pensava em te contar, eu ficava com medo. Medo de te perder, medo de perder a única coisa boa que eu tinha. E eu sabia que, uma vez que você soubesse, tudo terminaria. Selena sentiu o peito apertar. Parte dela queria acreditar em Darius.
Queria acreditar que os sentimentos dele por ela eram genuínos, mas a traição ainda estava fresca. Ainda era uma ferida aberta. Você me traiu, Darius. A voz dela era baixa, mas firme. Você me usou. Não importa o que você sentiu, você me enganou. Fez com que eu acreditasse em algo que nunca foi real. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de responder. Eu sei, e não espero que você me perdoe por isso. Mas eu precisava te contar. Precisava que você soubesse que, por mais que tudo tenha começado errado, o que eu sentia por você era real. Selena olhou para ele, o coração dividido. A raiva, a dor, a confusão. Tudo se misturava em sua mente. Ela sabia que ele estava sendo sincero agora, mas isso não apagava o que ele havia feito. O que você espera que eu faça com isso, Darius? Perguntou ela, a voz quebrada. Você quer que eu perdoe você? Que eu finja que nada disso aconteceu? Darius abaixou a cabeça, os ombros caídos. Não, Selena. Eu não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse. Eu perdi você, e sei que isso é algo com o qual vou ter que viver pelo resto da minha vida. O silêncio entre eles se prolongou. Selena, ainda em choque pelas revelações, sentia uma luta interna. Parte dela queria gritar, bater nele por tudo o que ele a havia feito passar. Mas outra parte, uma parte mais vulnerável, ainda se importava com o homem que estava sentado à sua frente. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu te amei, Darius. A confissão saiu mais fácil do que ela esperava. Eu realmente achei que estávamos construindo algo. E saber que tudo foi baseado em mentiras, isso destruiu algo dentro de mim. Ele a olhou, seus olhos cheios de arrependimento. Eu sei. Darius se inclinou levemente para a frente. E nada que eu diga pode consertar isso. Só posso te dizer que mesmo no meio de todas as mentiras, meus sentimentos por você foram a única coisa verdadeira. Selena o encarou por um longo momento. Ela sabia que o amava, ou pelo menos o amava antes de toda a verdade vir à tona. Mas o amor sozinho não era suficiente para apagar a traição. As cicatrizes que Darius havia deixado eram profundas demais. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo para entender o que isso significa, para processar tudo. Você me destruiu, Darius, mas eu sou mais forte do que isso, e eu vou me reerguer. Darius assentiu, sabendo que esse era o máximo que poderia esperar. Ele havia confessado, contado a verdade, e agora sabia que o futuro de Selena, com ou sem ele, era algo que só ela poderia decidir. Eu espero que você consiga, disse ele, com um leve tremor na voz. Porque você merece muito mais do que eu te dei. Selena levantou-se lentamente da mesa, pegando sua bolsa e se preparando para sair. Darius a observou, sabendo que aquela poderia ser a última vez que a veria. Mas antes que ela fosse embora, ele a chamou. Selena. Sua voz era baixa, quase um pedido. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas eu só quero que você saiba. Eu vou passar o resto da minha vida me arrependendo de ter perdido você. Selena o olhou por um último instante, sem dizer uma palavra. Então, virou-se e saiu do café, sentindo o peso da despedida nas costas. O ar fresco da rua a atingiu como um alívio, mas também trouxe consigo a incerteza do que viria a seguir. Enquanto caminhava de volta para casa, um pensamento passou por sua mente. Ela estava finalmente livre. Livre de Darius, livre das mentiras e, mais importante, livre para seguir em frente, para construir uma nova vida, uma vida baseada na verdade e na força que ela agora sabia que possuía. Mas no fundo, por mais que quisesse acreditar que havia se libertado totalmente, uma pequena parte dela ainda se agarrava às palavras de Darius. As feridas iriam cicatrizar com o tempo, mas as cicatrizes ficariam ali, como lembranças de um amor que, por mais verdadeiro que pudesse ter sido, foi construído sobre uma fundação de mentiras. E isso, Selena sabia, era algo que ela jamais esqueceria. Os dias que seguiram após o encontro com Darius foram de silêncio e reflexão para Selena. Ela passou a evitar a imprensa,
que ainda tentava espremer cada detalhe do escândalo e focou em se reconectar com sua vida. A ferida ainda estava aberta, mas a dor que sentia começou a diminuir lentamente. Aos poucos, ela percebeu que, mesmo com o coração em pedaços, a vida continuava e que ela, apesar de tudo, era forte o suficiente para seguir em frente. Selena decidiu que precisava de um tempo longe de tudo. O agito da cidade e as memórias que a cercavam eram pesadas demais para suportar naquele momento. Ela fez as malas e seguiu para sua casa de campo, um lugar isolado e tranquilo, onde sempre havia encontrado paz. Ao chegar lá, a quietude do ambiente imediatamente acalmou seu coração. O vento suave que soprava entre as árvores, o som dos pássaros, tudo parecia conspirar para trazer a serenidade que ela tanto precisava. Certa manhã, enquanto caminhava pelos jardins ao redor da casa, Selena sentiu algo diferente. Havia uma leveza em seu peito que não experimentava há meses. Olhou ao redor, absorvendo a beleza da natureza, e percebeu que, apesar de toda a dor e traição que havia vivido, ela estava se recuperando. Cada passo que dava naquela terra fértil era como um lembrete de que a vida sempre se renovava e que ela também tinha o poder de renascer. Durante seu tempo no campo, Selena começou a se redescobrir. Ela relembrou antigos hobbies que havia abandonado em meio à correria da vida, começou a pintar novamente, algo que a ajudava a expressar seus sentimentos de maneira criativa. Foi pintando uma paisagem do campo que percebeu como havia mudado. A mulher que olhava para aquela tela era mais madura, mais sábia. Não era mais a mesma Selena que havia se perdido em Darius e em suas mentiras. Camille a visitou algumas vezes, e as conversas entre as duas eram sempre animadas, cheias de risadas e histórias do passado. A presença de Camille lembrava Selena de que ela ainda tinha pessoas que se importavam com ela, que a amavam genuinamente. E isso, acima de tudo, a ajudava a seguir em frente. "Você parece diferente", disse Camille, certa tarde, enquanto as duas tomavam chá no jardim. "Diferente como?", perguntou Selena, com um leve sorriso. "Mais leve, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros", respondeu Camille, olhando para a amiga com admiração. "Eu sabia que você superaria isso, mas é bom ver que está realmente feliz." Selena refletiu sobre as palavras de Camille e percebeu que ela estava certa. Ela se sentia mais leve, mais livre. A dor da traição ainda estava ali, mas agora parecia distante, como uma lembrança que, com o tempo, perderia a intensidade. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia controlar seu futuro. E foi justamente nessa sensação de controle que Selena decidiu o próximo passo. Ela retornaria à cidade, mas desta vez não seria a mulher que era antes de Darius. Havia algo de novo nela, uma confiança renovada, não só no mundo ao seu redor, mas principalmente em si mesma. Na volta à sua vida normal, Selena começou a reorganizar seus negócios, assumindo o comando com uma força que surpreendeu seus sócios. Ela era uma mulher diferente agora. As decisões que antes eram guiadas pelo medo e pela necessidade de aceitação, agora vinham de um lugar de certeza e autenticidade. Cada escolha que fazia refletia a nova Selena, mais sábia, mais cautelosa, mas também mais determinada. Com o passar dos meses, a história de Darius e Valéria se afastou dos holofotes. Eles desapareceram da cidade, assim como seus esquemas, e Selena finalmente se viu livre das manchetes e da constante curiosidade alheia. Ela havia retomado o controle de sua narrativa, e isso era tudo que importava. Certo dia, enquanto trabalhava em seu escritório, Selena recebeu um envelope. Não havia remetente, e por um momento, ela hesitou em abri-lo. Quando finalmente rasgou o lacre, encontrou uma carta de Darius. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. "Selena, eu sei que não mereço ser ouvido novamente, mas preciso que você saiba que estou longe agora, longe de você, longe de Valéria, longe de tudo. Estou recomeçando minha vida, desta vez sem mentiras. Isso não apaga o que fiz e não apaga o que te causei, mas saiba que sempre me arrependerei de ter te perdido. Espero que um dia
você encontre a paz que merece e que nunca mais deixe que alguém apague o brilho que você tem. Darius. Selena leu a carta em silêncio, sem lágrimas, sem raiva, apenas com uma calma inesperada. Ela dobrou o papel e o guardou na gaveta, junto com outras memórias que, embora dolorosas, faziam parte de sua história. Não precisava mais de respostas, não precisava mais olhar para trás. Darius fazia parte do passado, e era lá que ele ficaria. Nos meses que se seguiram, a vida de Selena continuou a prosperar. Ela se envolveu em novos projetos, conheceu novas pessoas e, eventualmente, se permitiu abrir o coração novamente. Desta vez, com uma sabedoria que antes não possuía. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, o mesmo onde costumava encontrar Darius, Selena sorriu ao ver uma mãe brincando com seu filho. A cena, antes cheia de dor por lembrar o passado, agora lhe trazia paz. Ela sabia que, por mais que tivesse perdido algo, também havia ganhado muito mais. Uma nova versão de si mesma, uma versão que sobrevivera à tempestade e emergira mais forte. E assim, Selena Montreux seguiu em frente, com cicatrizes que faziam parte de sua jornada, mas com uma nova perspectiva de vida. O passado não a definia mais, e o futuro agora era repleto de possibilidades. O recomeço havia finalmente chegado, e com ele, a promessa de uma vida mais autêntica e feliz.